Tá bom. Boa noite. Nós vamos apresentar hoje sobre a introdução à mineração brasileira e amazônica. Eu sou o Fernando Araújo e junto com a minha colega Juliane, nós vamos apresentar sobre esse tema, sobre a orientação do professor Dr. Claro Pinheiro Lima. Desde a antiguidade já sabia-se que o ser humano utilizava diversas rochas e minerais para diversos fins e aplicações. Um dos primeiros registros que tem-se notícias são das pinturas rupestres, onde os homens pré-históricos utilizavam a hematita, que tem o minério de ferro, que possibilita essa coloração vermelha para as rochas, e assim eles utilizavam isso para formar desenhos, contavam histórias deles mesmos. Outra forma de aplicação, eles utilizavam o sílex, e moldavam conforme a utilidade. Eles usavam principalmente para a agricultura e também para a caça. Então, já se tem registros desde antigamente deles utilizando esses minerais de forma mais bruta. Com o passar do tempo, desenvolveu-se uma nova era, que denominou-se a Idade dos Metais, onde os conhecimentos adquiridos já por aqueles homens pré-históricos permitiu que eles moldassem ao seu bel prazer os metais, dando origem a novos instrumentos, novas formas de trabalho desses minerais. E aqui nós temos exemplo na figura 3 de um vaso da Idade dos Metais, e percebe-se já que já tem um belo trabalho já desenvolvido. Com o desenvolvimento de tecnologias, pesquisas e etc., o seu George Agricola, ele reuniu diversas fontes de pesquisa em geologia e também métodos de extração desses metais e compilou tudo nesse livro que está aparecendo aí na figura 4. E hoje ele é conhecido como o pai da mineração, justamente por ter feito todo esse compilado de técnicas e de estudos para, assim, posterior uso dos demais pesquisadores e das demais indústrias que estavam ali naquela época, né? E assim, com o desenvolvimento da sociedade, os minerais hoje são utilizados em diversos lugares. Aviação, eletrônica, na antena de rádio, no seu relógio, balança, e em vários setores. Se você olhar ao redor do seu quarto, hoje nós temos um mineral ou vários, ou conjuntos deles, ou eles mesclados, então é uma aplicação muito grande. Dentro desse contexto, segundo esse autor que está aparecendo aí na tela, ele pode subdividir a mineração hoje em 6 categorias, sendo ela a construção, materiais cerâmicos, materiais de construção especiais, que são aqueles materiais refratários, e entre outros, produtos químicos e fertilizantes, minerais e rochas industriais, e minerais especiais, como as terras raras e minerais preciosos. Na figura 6, por exemplo, em construção, a construção de uma casa e produtos químicos de uso de laboratório, e entre outras aplicações. Porém, dentro dessa categoria dos minerais, 5 são destaques, e são eles o alumínio, cobre, o níquel, zinco e estanho, que são os mais utilizados em toda a indústria, praticamente. E aqui nós temos algumas aplicações de alguns deles, né? O alumínio é muito utilizado para fazer a carcaça do avião, por ser um metal muito leve e também com várias possibilidades de liga. Então, ele é sempre utilizado porque os aviões têm que ser muito leves. O cobre é conhecido pela sua condutividade. Dessa forma, ele é aplicado enormemente em toda a indústria eletroeletrônica, os fios de condução que levam energia para nossas casas e inúmeras outras atribuições. E aqui eu trouxe em destaque o estanho, porque ele é o principal elemento para solda. Ele tem uma facilidade muito grande de formar ligas metálicas com outros metais, e por isso que ele é utilizado na solda. No Brasil, hoje, as principais reservas que nós temos são de alumínio, ouro, cromo, cobre, ferro, manganês, nióbio, níquel, estanho e zinco. E aí no mapa nós temos algumas das localizações dessas minas. E vemos que o Brasil possui diversos setores e diversos elementos que nós podemos trabalhar. E aqui nós temos alguns dados da mineração no Brasil. E ela possui um grande destaque para a economia nacional, sendo que, segundo o CNI, em 2017, o PIB, no PIB, a indústria mineral correspondeu a 4,3%,
e também 11,5% das exportações totais. Porém, mesmo ele sendo assim um grande elemento de exportação e um dos principais mercados mundiais, nós ainda temos muitos problemas com a área da mineração no Brasil, porque falta pesquisa, falta descobrir quais são os elementos que nós temos nas nossas terras, então tem que ser feito esse estudo e aprofundado também, e principalmente nós perdemos valor de mercado porque os minerais que nós fabricamos aqui, eles são os minerais muito brutos, não tem um método de refinamento. E se eles fossem melhor refinados, como acontece em países da Europa, por exemplo, nós poderíamos vender isso a um preço maior. Então, nós teríamos mais valor de mercado, né? Esses produtos seriam mais valorizados. E aí eu passo a bola agora para a Juliane. Bem, gente, boa noite. Eu vou daqui em diante falar sobre a parte da mineração na Amazônia e depois especificar mais para o Amazonas em si. Então, né, a mineração na Amazônia, ela é um foco desde sempre, né? Porém, o nosso foco maior, quando se trata da Amazônia, as maiores jazidas de minerais, elas se encontram no Pará. A gente tem algumas no Amapá, algumas em Rondônia também, mas a maioria delas ainda é concentrada no estado do Pará, onde foram descobertas as principais minas, onde até hoje tem um nível de exploração muito alto e grande parte do capital do estado é justamente gerado por essa atividade mineradora. E atualmente é o estado o Pará é o estado, inclusive, que leva o maior PIB mineral. Então, a partir da metade do século XX, mais ou menos, eles começaram a ter diversas atividades lá, né, descoberta de várias minas, e aí foi feita a exploração delas, mas foi feita muitas vezes de forma desenfreada e muito desorganizada, muitas vezes, visando muitas vezes somente o lucro. Não tinha nenhum tipo de refinamento do mineral, como o Fernando falou, né? E muitas vezes causava um crescimento desorganizado no local onde ela se instalava, uma migração de pessoas muito grande para aquela área, sendo que às vezes a área não comportava a quantidade de pessoas proporcionalmente, mas a gente vai falar sobre isso, na parte dos problemas socioambientais. Justamente por causa dessa concentração, muitas vezes eu, por exemplo, ficava muito concentrado nesse estado, veio justamente o Plano Nacional de Mineração, onde a região amazônica ela se tornou um ponto focal, porque ela é uma área que é sempre muito explorada pelas empresas garimpeiras, só que isso muitas vezes não é refletido para as regiões no entorno, digamos, né? Então, a gente tem muitas vezes grandes empresas fazendo a exploração, mas esse retorno não é visto em forma de tecnologia, de capacitação das pessoas que estão lá, né? Até pensando do ponto de vista do Estado mesmo, muitas vezes as pessoas saem por exemplo, de São Paulo ou do Sul, vão lá, trabalham, ficam um tempo e depois elas vão embora. E muitas vezes as pessoas que têm o trabalho mais braçal é feito pelas pessoas que moram lá. Então, não havia nenhum tipo de capacitação voltada para as pessoas que moravam naquela região. Então, falava, trazia dinheiro para a população, capacitava a população, mas, na verdade, muitas vezes trouxe muitos problemas sociais, muita desigualdade, até, inclusive, proliferação de doenças, condições de trabalho muito ruins. Então, nem sempre, por um momento, foi vista como uma coisa boa porque trouxe dinheiro para o Estado, mas as condições que cresceu não foram das melhores, né? Então, assim, mas a região amazônica ela é uma área muito ímpar, porque apesar das questões, das especificidades, digamos, da quantidade de minerais que existem nela, né? Existem muitas características ímpares lá devido, por exemplo, os problemas, os entraves geológicos. Meu Deus do céu, desculpa. Os entraves da área de geologia, o relevo, o difícil acesso que a gente tem a diversas regiões. Então, isso muitas vezes que acaba impedindo a mineração de acontecer nessa região. Mas justamente agora veio o Plano Nacional de Mineração para a gente tentar ver se a gente consegue capacitar melhor as pessoas ou então achar melhores cenários para a gente fazer o desenvolvimento da exploração mineradora. Além desses problemas, a gente também tem as questões das reservas ambientais. Então, não é qualquer lugar que, apesar de ter um grande concentrado de mineral naquela área, nem sempre você vai poder fazer exploração. Antigamente, por exemplo, eu acho que foi uma das minas que a gente tem no Pará, ela era uma área de preservação, uma reserva indígena.
Só que naquela época as leis ambientais elas não eram tão, logo que começou, né? As leis ambientais elas não eram tão restritas. Então a gente acabou, foi cedida a área de terra para a mineradora e eles fizeram a exploração de forma total. Então não tinha muito esse pensamento de a gente tem que preservar ou então tem que fazer um desenvolvimento sustentável na região. Pode passar, Fernando, por favor. Então, mesmo com os grandes avanços na exploração, né? A área da Amazônia ela ficou sempre meio à parte do país, porque muitas vezes as tecnologias ficavam muito concentradas no sul e sudeste, né? Ou então no centro-oeste. Então, a gente pode citar algumas das mineradoras, das minas que ficaram muito famosas, que foi a Serra dos Carajás, lá no Pará, né? Que foi, assim, conhecido como uma das áreas, assim, que mais teve um impacto negativo no ambiente, porque a gente teve grandes problemas lá devido à exploração desenfreada, ao acúmulo de pessoas, o relevo que ficou totalmente degradado, uma área que foi quase impossível de você conseguir voltar, né? Ou também a gente tem, por exemplo, a mineração na Amapá, que a Amapá tem algumas minas hoje em dia. Eu verifiquei que tinha uma mina lá que era muito famosa, mas que meio que já está acabando os minérios dessa mina e eles estão substituindo por outra. Eu acho que era a da Serra do Navio, que parece que hoje em dia não tem mais tantos minerais e hoje em dia já está sendo substituída por outra. Eles estão, digamos, fazendo licitações para conseguir explorar em outros locais, né? Então, e as principais fontes daqui, né, normalmente são a geração de jazidas de manganês, de ouro e de ferro. E sendo que acho que ferro é muito focalizado no Pará e ouro é muito na área do Tapajós. E além dessas que a gente está citando, né, agora a gente vai meio que focalizar nas que são da área do Amazonas, né? No Amazonas, a gente tem um destaque muito grande para a mina a mina do Pitinga, que é no interior do Presidente Figueiredo. Então, essa mina do Pitinga ela foi descoberta mais ou menos em 1981. Então, essa foi uma das minas, inclusive, que era composto por 526 mil hectares de terra da reserva indígena de Oemiri-Troari. Então, todos esses hectares foram cedidos para o Departamento Nacional de Produção Mineral, aonde foi feita a exploração de minerais como tântalo, estanho, as terras minerais pesadas, né? Além de uma quantidade considerável de urânio, tório, e agora o que o pessoal está falando bastante é sobre o nióbio, né, que tem características de aplicação em espaçonaves, em materiais, por ser um material leve, mas muitas vezes acontece esse problema que o Fernando falou, né, que o pessoal exporta esse minério, mas não é tratado da maneira apropriada, ao invés de ser vendido, né, fazendo um tratamento prévio com ele, a gente acaba vendendo ele bruto, então acabam perdendo muito dinheiro, porque não tem investimento justamente nessas tecnologias de questão do refinamento do minério. Então, atualmente, a maior parcela de produção brasileira ela é exportada desse minério, né? E somente acho que 10% é consumido aqui dentro do país. Em 2019, o CPRM ele tem, digamos, a licença para fazer a exploração. Então, ele conseguiu fazer, digamos, um mapeamento de satélite em várias áreas aqui da região. Então, era como se fosse meio que uma sonda, né? Onde eles jogavam, parece que ondas eletromagnéticas, e eles conseguiam detectar onde tinha uma maior concentração de materiais, de minerais, né? Então, uma das áreas que foi muito difundido que havia concentração de minerais foi essa mina do Pitinga, e também na área do Morro dos Seis Lagos, em São Gabriel da Cachoeira. Lá em São Gabriel da Cachoeira, não é só um local para ser explorado, e está numa grande polêmica, porque justamente é uma área de preservação ambiental. Então, é uma unidade de conservação, e lá residem diversas terras indígenas, diversas tribos indígenas, na verdade, são cerca de 10 etnias que moram por lá, e todo o minério está concentrado embaixo desse Morro dos Seis Lagos, que é literalmente um morro onde tem várias áreas, né, de preservação. E ela, além dessa questão dos entraves que tem pelas áreas de preservação, a gente também tem o problema de que ela é um local de um difícil acesso. Então, a estrada, que é a BR-307, para ir para lá é muito difícil. Ela também fica a cerca de 80 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira, que já é longe, né? E muitas vezes, devido à época de chuva, a estrada se torna muito
difícil, né? Então é intrafegável muitas vezes, né? Por altos períodos do ano, principalmente quando a gente tem uma chuva intensa. Então, lá, digamos, eu acho que concentra, na verdade, uma das maiores, uma das maiores concentrações de nióbio reserva do mundo, na verdade, né? Não é só do Brasil. Então, o Brasil atualmente é um dos maiores locais que tem essa reserva e a maior reserva do Brasil está em São Gabriel da Cachoeira. Só que, justamente, está passando por esses entraves de legalização, se um dia vão poder explorar ou não, né? E, se eu não me engano, também, quem administra a mina do Pitinga é a mineração Taboca, né? Então, eu achei até uma apresentação deles na internet que fala muito sobre o investimento que eles estão fazendo no processo de, digamos, de flotação, né, do tântalo e do nióbio. Então, eles estão tentando investir nessa parte de refinamento, de fazer uma extração por solvente, precipitações. Então, são processos que exigem uma química mais fina para poder fazer a retirada justamente do minério concentrado, né? Então, eles estão fazendo investimentos muito fortes nessa área, justamente para a gente tentar sanar esse problema da gente ficar exportando minério bruto, às vezes gastado tanto com logística para chegar lá no final, você não ter um ganho tão bom, né, quanto você poderia, né? Pode passar, por favor. Aí, a parte dos impactos socioambientais. Então, já é de grande... digamos, de grande renome, já que a gente tem muitos problemas socioambientais envolvidos na parte de mineração. Então, aqui na foto da esquerda, a gente tem uma imagem que mostra uma das minas que ficaram mais famosas, né, que foi a exploração de ouro em Serra Pelada, lá no Pará. Então, era uma concentrada muito grande de pessoas, com condições de trabalho muito insalubres, aonde foram por muitos, muitos anos sendo explorados lá na superfície e depois de um tempo o minério acabou, né, deixando completamente devastada a área, e só foi conseguido fazer a extração dele quando as multinacionais vieram e conseguiram explorar mais, acho que era 14, foram tipo 16 toneladas na superfície e mais 14 toneladas no subterrâneo, né? Então, todas essas pessoas, assim, vai dizer, uma pessoa enriqueceu, né? Provavelmente achou, sei lá, uma pepita e nunca mais conseguiu achar, porque era tanta gente que estava buscando a mesma coisa lá, né? E não pode se dizer assim que a região foi super desenvolvida devido à exploração desse minério, porque foi um crescimento que foi totalmente desordenado. E hoje em dia é um exemplo do que, teoricamente, a mineração não pode ser, né? Então, muitas vezes, acho que já foi até acho que foi o Ricardo Salles, inclusive, que falou um dia desse, né? Que eles estão buscando Morro dos Seis Lagos, porque muita gente fala, né? Dos problemas socioambientais que vão ser gerados a partir da mineração. Então, o Morro dos Seis Lagos é uma polêmica muito grande, justamente porque é uma área intocada ainda, né? Pela ação humana. E ele fala que ele está prometendo, né, boatos, de que Morro dos Seis Lagos não iria virar uma Serra Pelada da vida, né? Mas, assim, é um negócio muito complicado, porque é uma área muito longe, então até para fazer a fiscalização é muito difícil, né? Tanto do ponto de vista ambiental, quanto pelo ponto de vista das condições de trabalho das pessoas. E a outra que a gente tem também no Amapá desculpa, acho que eu coloquei errado. Mas a Serra dos Carajás, que também ficou com uma deformação geológica desse nível, né? Muitas vezes a gente tem impactos muito negativos, além dos socioambientais, que é a questão da poluição dos lençóis freáticos, né? A lama que sai da mineração, ela é uma lama muito difícil de ser tratada também, então exige um alto investimento, que muitas vezes as empresas não estavam dispostas a fazer, né? Agora, depois de muito tempo, está sendo muito cobrado devido à legislação ambiental, que todos os mineradores têm que fazer o tratamento de todos os seus resíduos, e mesmo assim, a gente tem casos como foi as barragens lá de Brumadinho, onde todo o descarte ele era acumulado atrás de uma barragem, era acumulado, e com o argumento de que um dia seria tratado. Até, por exemplo, uma barragem, não sei, desmoronar, e ter o dano, além de ambiental, o dano capital humano, ou então todos os prejuízos que a gente teve, porque uma cidade foi completamente dizimada justamente por causa disso, né? Então, é muito interessante esse tema da mineração, porque é uma área que exige muito investimento e exige muito estudo, né? Para poder ver se a gente consegue ultrapassar essa visão antiga que a gente tinha, de que a mineração é um negócio barato, que ela não tem que desenvolver as pessoas que estão lá, que ela não tem que ter o cuidado com o meio ambiente. Julguei que foi um tema muito interessante, porque tinha muitas coisas que eu não sabia, por exemplo, a quantidade de minerais que a gente tinha
armazenado, por exemplo, aqui no Amazonas, né, o nosso potencial, mas que é muito importante, a gente vê a importância, né, porque é uma parte muito grande do nosso produto interno bruto, é um capital muito grande que pode ser bem aproveitado, né, mas desde que seja explorado de maneira organizada. Então, pode passar. Acho que é isso, né? Essas são as nossas referências e as referências das nossas imagens que a gente pegou para utilizar nessa apresentação. Muito obrigada, professor.